Há alguns anos, eu escolhi comprar uma cabana no meio de uma floresta, que fica a cerca de 50 milhas da minha casa. Essa cabana virou meu refúgio do tumulto constante da vida na cidade. No meio da floresta, ela representava solidão e tranquilidade, um contraste notável com a agitação barulhenta da cidade. Durante um fim de semana de dezembro em particular, uma camada espessa e imaculada de neve cobriu toda a paisagem. Foi uma semana de neve incessante, e eu não pude resistir à atração da cabana. Depois de dirigir 50 milhas saindo da minha casa na cidade, finalmente cheguei à cabana. Sua fachada de madeira estava coberta de ciclis, e a floresta ao redor parecia estar em silêncio sob um cobertor branco espesso. O interior era acolhedor e convidativo, com um charme rústico que sempre me encantava. A primeira coisa que fiz foi acender a lareira, porque estava muito frio e precisava aquecer o local. À medida que a noite caía, me enrolei em um cobertor grosso e me acomodei em uma poltrona confortável perto da janela. As horas passaram, e decidi ir para a cama. Mas exatamente nesse momento, ouvi um barulho do lado de fora. Não era o típico som feito por veados ou outros animais selvagens que vivem por perto, era algo bem alto. Eu sabia que precisava investigar. Então, vesti meu casaco e saí. O ar frio pareceu um tapa no rosto. Assim que comecei a andar, vi imediatamente pegadas na neve, que se afastavam da cabana. Eu tinha certeza de que essas pegadas não eram minhas. Eram frescas e iam mais fundo na floresta, sumindo na escuridão das árvores. Quando comecei a seguir as pegadas, uma sensação de presságio me dominou. Eu não tinha ideia de quem poderia estar ali, no meio do nada, e minha mente estava cheia de possibilidades. Era como se o mundo estivesse à espera de algo acontecer. Avancei mais na floresta com meus sentidos alertas. E então, ao longe, vi uma luz entre as árvores. Era uma cabana pequena que eu nunca tinha visto antes, e havia um homem entrando naquele lugar. Eu hesitei, sem saber o que fazer em seguida. Meu instinto gritou para eu virar e fugir, escapar desse lugar estranho. No entanto, a curiosidade me segurou e me vi me aproximando da cabana, atraído por uma força que não conseguia explicar. Decidi olhar pela janela, e o que vi me deixou confuso. Não havia ninguém lá dentro, a luz estava acesa, mas o homem que eu tinha visto antes não estava mais. Nesse momento, fiquei assustado e comecei a andar para trás lentamente. Mas quando ouvi o mesmo barulho estranho, como algo pesado caindo no chão de madeira, comecei a correr e não parei até chegar à minha cabana. Tranquei a porta atrás de mim e me encolhi na escuridão. O resto daquela noite foi um borrão de medo e confusão. Fiquei acordado, ouvindo o silêncio opressivo lá fora. Quando finalmente amanheceu, não perdi tempo em empacotar minhas coisas e deixar a cabana para trás. A floresta que antes era meu refúgio agora parecia um lugar de pesadelos, e eu não conseguia ficar nem mais um momento. Já se passaram meses, e nunca mais retornei lá. Não sei se conseguirei voltar para desvendar o mistério daquele homem em sua cabana pequena. Minhas férias nas colinas costumavam ser minha fuga, um descanso das exigências implacáveis do meu trabalho como professor. As cabanas remotas escondidas no meio da natureza ofereciam solidão e a chance de recarregar as energias. No entanto, uma viagem mudaria para sempre minha visão dessas escapadas. A cabana que eu tinha alugado era uma joia escondida a muitas milhas da civilização. Não havia telefone ou rádio, e a cidade mais próxima ficava a 1h30 de carro cansativo. Eu valorizava o isolamento, a oportunidade de me imergir na vastidão da natureza. Após alguns dias de férias, enquanto eu estava absorto em um livro no alpendre, ouvi um ruído fraco na floresta. Pensei que fosse um caminhante passando e acenei para a figura que apareceu entre as árvores. Ele retribuiu meu aceno com um gesto amigável e, por um breve momento, senti uma conexão, um lembrete de que eu não estava completamente sozinho na natureza. O tempo passou devagar enquanto eu me envolvia no livro. Então,
quando o sol desceu no horizonte, o ruído misterioso retornou. Mais uma vez, o homem apareceu, parado no mesmo lugar que antes. Desta vez, seu comportamento foi estranho. Ele me encarava sem piscar e sem se mover, nem acenar em reconhecimento. Um silêncio desconfortável pairou no ar, enquanto seu olhar permaneceu fixo em mim, antes de finalmente se retirar para as sombras. A situação me deixou inquieto. Tentei ignorá-la como um acontecimento estranho, mas a sensação persistiu. Decidi me refugiar na cabana, trancando a porta com firmeza. O resto do dia passou sem mais incidentes. No entanto, quando a noite chegou, fui acordado por ruídos estranhos vindos da entrada. Memórias daquele homem ressurgiram, e imediatamente saí para verificar. Revirei os arredores, procurando qualquer sinal de sua presença. Depois de alguns minutos, vi um movimento entre as moitas, o que me fez voltar imediatamente para a cabana e trancar a porta. Com os nervos abalados, procurei conforto em um copo de uísque, esperando acalmar meus sentidos. No entanto, à medida que a noite avançava, o álcool turvou minha percepção. Tropecei no meu quarto e caí em um sono inquieto. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça intensa. Minha primeira reação foi ir para a cozinha pegar algo para comer. No entanto, não podia acreditar no que vi e a porta da frente estava escancarada com um bilhete preso a ela. O bilhete dizia que quem alugasse essa cabana deveria deixar as luzes acesas a noite toda. A princípio, não conseguia entender o que estava acontecendo. Acabará de acordar e tudo parecia um sonho. No entanto, não demorou muito para perceber que era tudo muito real. Tenho absoluta certeza de que a pessoa que deixou o bilhete era o estranho que vi no dia anterior. A única pergunta que tinha era como ele conseguiu abrir a porta, pois estava 100% certo de que a trancara, e todas as janelas estavam fechadas. Sobrecarregado pelo medo, abandonei imediatamente a cabana, renunciando ao meu retiro outrora amado nas colinas. A solidão que antes me revigorava havia se transformado em um pesadelo acordado, e a presença intrusiva do homem misterioso tinha destruído meu senso de segurança. Mais tarde, liguei para o proprietário para contar o que aconteceu. Ele imediatamente trocou a fechadura e chamou a polícia. Após semanas de investigação, eles não encontraram nenhum homem nas proximidades. Devido a tudo isso, nunca mais retornei a essas florestas remotas, atormentado pela intrusão inexplicável na minha fuga isolada. O homem na floresta, seu olhar inabalável e o bilhete na minha porta, permanecem gravados na minha mente. Nos meus dias de faculdade, me encontrei matriculado em um curso rigoroso de sobrevivência ao ar livre. O ponto alto deste programa desafiador era o Wilderness Solo, um teste árduo de 3 dias e 3 noites de nossas habilidades. Em metal, a cada um de nós era permitida uma mochila com apenas o essencial, em um desafio severo à nossa engenhosidade. Fomos explicitamente proibidos de levar comida ou água. Parte do nosso treinamento era testar nossa capacidade de identificar plantas comestíveis e encontrar fontes de hidratação na natureza selvagem e inexplorada. No dia do julgamento, fiquei sozinho no ponto de partida designado, cheio de expectativa e apreensão, enquanto o instrutor se despediu de mim. A floresta parecia assustadora, com sua copa lançando sombras longas que se estendiam para o desconhecido. A densa floresta me engoliu enquanto eu embarcava na minha aventura solitária. Minha primeira tarefa foi marcar meu ponto de partida com uma bandeira, um sinal para garantir que eu fosse encontrado 3 dias depois. Com isso feito, aventurei-me mais profundamente na natureza. A floresta estava envolta em um silêncio pesado, não tranquilo, mas carregado de presságios. Enquanto eu percorria milhas que se transformavam em horas, o dia começou a desaparecer. Naquela noite, à medida que o sol mergulhava abaixo do horizonte, fiz uma pequena fogueira e me acomodei para a noite. O sono chegou rapidamente, e por um tempo, meus sonhos não eram perturbados pela realidade que me aguardava. No entanto, à medida que as horas passavam, meus sonhos azedaram, e eu acordei com sede,
com uma sede implacável. Os dias passaram sem eventos significativos, cheios de exploração, sobrevivência e uma crescente conexão com a natureza. Finalmente, o último dia havia começado. No início da tarde, decidi que era hora de desmontar o acampamento. Limpei meu entorno meticulosamente e comecei a caminhar de volta para o ponto de partida designado. Antecipava a chegada do veículo que encerraria meu desafio solitário na natureza. Foi então que ouvi o som fraco de um veículo se aproximando. Fiquei animado, presumindo que fosse o meu resgate. No entanto, estava errado. O veículo que emergiu era desconhecido, dirigido por um homem que eu nunca tinha visto antes. Uma sensação de apreensão me envolveu imediatamente. O homem me olhou com julgamento, e meu instinto gritou um aviso. Ele perguntou sobre minha presença e se eu estava sozinho. Respondi falsamente, dizendo que meus amigos estavam atrás de mim, desmontando o acampamento. Sem dizer uma palavra, o estranho voltou para o seu veículo e foi embora, me deixando abalado e profundamente perturbado. O encontro me deixou nervoso, e eu sabia que precisava ser cauteloso. Inexplicavelmente, ele retornou momentos depois, com seu olhar penetrando minha alma. Chamou-me novamente, como se pudesse ver o medo nos meus olhos. Eu fugi para a floresta, me escondendo em silêncio entre as árvores. Ouvi o homem sair do veículo e começar a me procurar. O tempo se esticou em uma eternidade de pesadelo enquanto eu esperava. Finalmente, após algumas horas, ele desistiu. Eu sabia que voltar para o ponto de partida seria uma ideia ruim. Em vez disso, embarquei em uma jornada desesperada, atravessando a floresta à luz fraca. A salvação finalmente chegou na forma de um guarda florestal. Conte-lhe minha história de terror, revelando a presença do estranho. O guarda florestal me informou que minha intuição havia sido correta. Ele me disse que na semana passada um casal havia sido atacado nessa mesma floresta. As autoridades, incluindo a polícia e o serviço florestal, estavam vasculhando a área desesperadamente para encontrar o criminoso que se escondia nas sombras. Com profundo alívio, o guarda florestal me levou de volta ao acampamento base, onde aprendi que outro membro da minha turma havia escapado por pouco do mesmo homem.